Essa é a conversa que você está evitando. Não essa conversa aqui, não esse bate-papo que a gente vai fazer, mas aquela conversa interna, é aquele parar para pensar nas coisas da sua vida, parar para refletir, porque eu tenho certeza absoluta, já aconteceu muitas coisas na minha vida e eu posso garantir isso para você. A vida que você quer está nas conversas internas que você às vezes está deixando de fazer com você mesmo, porque você tem medo, você tem receio, você tem medo de conflitos, você tem medo de encarar várias coisas e você sabe que você precisa mudar muitas coisas na sua vida. E é isso que está impedindo você, muitas vezes, não vou dizer 100% das vezes, mas muitas vezes de você avançar e conseguir conquistar grandes coisas. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Simões, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você gosta de assuntos relacionados com desenvolvimento pessoal, negócios, como que você pode ter uma vida mais abundante, como é que você pode ganhar mais dinheiro, como você pode ter uma vida mais feliz. Se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreva, ativa as notificações, né? Liga lá o sininho, para sempre que eu postar conteúdos novos aqui, você receber esse tipo de conteúdo, não esqueça de dar o joinha e dar o like, para que mais pessoas, quando você faz isso, o YouTube ele entrega para mais pessoas esse tipo de conteúdo e mais pessoas podem se beneficiar, né, desse conteúdo aqui. Isso, obviamente, se você gostar, né, não vai dando ainda não, né? Termine de assistir o vídeo, se você gostar, você dá um like. E se você puder, deixe nos comentários as suas impressões, o que você acha deste assunto, se você concorda comigo, se você não concorda, se você tem alguma coisa para colaborar. É muito importante, né, sempre ouvir, né, ou ler, no caso, né, as opiniões de vocês, porque eu tenho tido uma grata surpresa, né, um privilégio de ver como que as pessoas estão se interessando nesse tipo de conteúdo. Eu tinha uma pegada de falar mais a respeito mais de negócio, de performance, também falo sobre isso, tem muitos vídeos aqui no canal sobre isso também. Mas eu tenho percebido que muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente conversa com muitas e muitas pessoas aqui todos os dias, as travas internas que a gente tem, os problemas que a gente passou na nossa vida, muitas vezes impedem a gente de a gente fazer as coisas técnicas. Eu poderia falar muitas coisas técnicas aqui sobre produção de conteúdo, sobre negócio, uma série de coisas. As pessoas poderiam aprender, como a gente faz de vez em quando aqui. Mas enquanto você não tiver entendendo como que você pode ter o controle da sua vida, entender que você pode mais, você pode conquistar grandes coisas, sem conversa mole, sem conversa de pensamento positivo, não é isso, né? Obviamente também acredito no poder do pensamento positivo. É melhor a gente pensar positivamente do que negativamente, mas não é esse o intuito aqui desses vídeos aqui. Você não vai encontrar, não é vídeo motivacional, muito pelo contrário. Na maioria das vezes eu desço a lenha, né, em vocês como eu gostaria que alguém tivesse feito comigo. Porque a curva de aprendizado é muito menor, né? Quando a gente aprende, sei lá, alguém dá uns tabefes na gente pra gente, às vezes precisar acordar e a gente chegar e falar, não, realmente eu preciso mudar. Que é o caso aqui, né? Nesse conteúdo que eu quero falar sobre, muitas vezes você está fazendo tantas coisas, você está empenhado em tantas coisas, você tem tantos problemas para você resolver, que você não para, de verdade, para entender o que você precisa mudar na sua vida, o que é realmente importante para a sua vida, por que você está fazendo as coisas que você está fazendo. Muitas vezes a gente engata, né, segunda, terceira, quarta, quinta marcha, né, vai indo para frente, não tenho tempo para parar para pensar nessas coisas, Thiago. E o que acontece? Invariavelmente a gente percebe isso. São pessoas que vivem uma vida medíocre, vivem uma vida frustrada, vivem uma vida sem dinheiro, tá todo mundo quebrado. Por mais que as pessoas busquem trabalhar mais, em se empenhar mais, e elas acreditam que o segredo está em fazer mais, em fazer mais, em fazer mais. Enquanto tem outras pessoas que parecem, sei lá, parece que tem mais sorte. Já parou para pensar nisso? Parece que tem algumas pessoas que têm sorte, nasceram, né, com a bunda voltada para a lua e parece que tudo que elas fazem dá certo. Será que isso é verdade mesmo? Ou será que a maneira de elas pensarem tem alguma maneira diferente daquilo que você pensa? A gente vai falar sobre isso aqui nesse conteúdo, certo? Então, se você puder, pega um papel e uma caneta para você anotar as coisas que eu quero falar aqui com você. Se você quiser também, você pode salvar esse vídeo para você poder ver mais tarde. Como eu sempre digo, eu tenho as minhas anotações aqui, porque tudo isso que eu compartilho com vocês vem de livros que eu leio, ou de podcast que eu assisto, ou de palestras que eu participo, ou mesmo, sei lá, estou assistindo um filme aqui com a Rita, a gente vê algumas ideias, então estou sempre anotando.
E eu crio, tanto aqui como eu tenho vários cadernos aqui que eu anoto, para sempre que eu puder, eu poder recapitular, porque isso serve como lição de vida para mim também. São lições que eu aprendi e que eu continuo aprendendo, porque muitas vezes a gente é teimoso, a gente cai nos mesmos erros, e eu gostaria então de passar alguma dessas informações para você. Então a primeira coisa, não tem como não ser diferente. A primeira coisa que eu preciso dizer para você, você precisa agora, neste momento não, tem medo de assistir o vídeo, mas você precisa encarar aquilo que está te travando. Você precisa travar, você precisa travar não, você precisa encarar aquilo que está te travando. Está na hora de você ter aquela conversa interna com você. Está na hora de você ir a algum lugar, aí na sua casa, dar uma respirada e entender o que é que está te frustrando. Quais são as coisas que estão pegando na sua vida e que você não está satisfeito ou não está satisfeita e que você sabe que você precisa mudar. Muito provavelmente deve ter muitas coisas, às vezes várias áreas na sua vida. Na sua saúde, você não está com a saúde legal, você está com colesterol alto, está com diabetes alto, você está com sobrepeso, você está psicologicamente abalado porque, sei lá, aconteceram muitas coisas. Pode ser na sua finança, né? Você está lutando há anos, tentando fazer as coisas parecem que não estão dando certo, e você não tem aquela conversinha com você, fala, pô, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso buscar alternativas diferentes, preciso ter mais renda para mim, para minha família, né, para eu poder, sei lá, acho que a maioria das pessoas pensa isso, né, de preocupado com a família, de o que vai ser da minha família. Então tá na hora de você parar um pouquinho para você analisar isso, o que é que está te travando nos teus relacionamentos, talvez, né, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus pares, né, o que está acontecendo aí. Quais são os relacionamentos que você está tendo que são tóxicos, que você sabe que você precisa deixar? Você sabe. Não, dentro você sabe. Não vem falar para mim que você não sabe, porque eu tenho certeza que você sabe. Mas às vezes você tem receio, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Você tem receio de tomar alguma atitude, o que as pessoas vão pensar, o que os outros vão dizer. A gente tem sempre esse problema, né, de tentar agradar as outras pessoas. Já fiz alguns conteúdos a esse respeito. Mas hoje é o dia. Eu já falei, vários conteúdos eu falo, que espero que esses conteúdos meus aqui seria muito... Eu tenho um bom orgulho se isso for realmente verdade. Mas que seja um marco na sua vida. Né? Que você que está assistindo esse conteúdo neste momento, não sei que hora que você está vendo, que dia, que ano que você está vendo esse conteúdo aqui, mas a partir de hoje, na hora que você terminar de ver esse vídeo, você vai fazer uma análise da sua vida e vai entender, começar a encarar, porque muitas vezes a gente nem encara, porque a gente não gosta das coisas que a gente vê, porque a gente tem que enfrentar a verdade, né? Você não vai mentir para você mesmo. Muitas vezes a gente faz isso, mas não faça. Na hora que você for encarar realmente o que está te travando, seja transparente, entenda, fala, não, realmente, Thiago tem razão, como eu sempre falo, né? Thiago é uma pessoa muito sábia, ele já demonstrou uma alta inteligência, ele sabe realmente do que está dizendo, né? Quem me conhece sabe, né, que eu sou uma grande porcaria que só está tentando, né, descobrir as coisas aqui. Mas eu tenho uma boa intenção em dizer isso para você, óbvio que é uma brincadeira. Tô sempre, quando a gente acha que a gente sabe alguma coisa, a gente, sei lá, a gente aprende com outras coisas. Cara, como que eu sou ignorante? Como que eu sou burro? Tem muita coisa que eu não sei e eu preciso realmente aprender. Por isso que quando Sócrates falava, né, que só sei que nada sei, né, ele entendeu que quando a gente começa a entender as coisas, a gente começa a perceber o tamanho da nossa própria ignorância. Né? Tem muita gente que se acha, né? Tem lá o famoso efeito Dunning-Kruger, né? Quanto menos a gente sabe de alguma coisa, parece que mais a gente quer dar pitaco, né? Mais a gente quer falar, mais a gente acha que a gente sabe. A gente vê isso em tudo quanto é lugar, né? Política, economia, tem muito desse tipo de coisa. A pessoa aprendeu alguma coisinha e acha que está sabendo tudo. Né? Então é importante a gente ter humildade da gente entender isso. A gente não sabe das coisas. Então não minta para você quando você for começar a fazer essa autoanálise e entender aquilo que está travando na sua vida. Então essa é a primeira coisa. Não tem como a gente começar essa conversa sem você fazer essa autoanálise, entender aquilo que está te travando. Porque se você não sabe quais os problemas que você está passando, como é que você vai resolvê-los? Impossível. A gente tem que endereçar o problema. Eu estou com um problema nesta área, eu preciso fazer isso, finalmente eu vou fazer isso, decidir, né? Mas para isso a gente tem que entender quais os problemas que a gente está passando. Segunda coisa, dinheiro não gosta de silêncio. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão econômica aqui, sobre a questão de finanças.
Quando a gente nega que a gente tem problema nas finanças, isso aconteceu comigo, né? Eu negava, né? Quem acompanha meus conteúdos aqui sabe, eu sempre estou falando isso também, né? Eu já quebrei algumas vezes e tal. E eu negava, eu achava que estava tudo certo. Eu achava que as pessoas que estavam querendo... O que as pessoas estavam querendo? As pessoas estavam querendo me desanimar. Eu estava trabalhando igual um burro de carga, as coisas não estavam dando certo, eu estava perdendo a minha saúde física, eu estava perdendo a minha saúde mental, e eu não falava nada para ninguém. Eu achava que o segredo é eu ficar quieto e trabalhar mais, e trabalhar mais, e trabalhar mais, e me empenhar mais, né? Afinal de contas, né? Se eu me empenhar, obviamente as coisas vão acontecer. E às vezes a gente precisa simplesmente falar com as pessoas, né? Às vezes a gente está sendo ignorante, já fiz alguns conteúdos a esse respeito. A gente precisa entender qual é a linha que separa a gente ser obstinado por alguma coisa boa e a gente ser teimoso, a gente ser burro, a gente ficar dando murro em ponto de faca. Talvez esteja na hora de você abandonar o barco, talvez este empreendimento que você está fazendo já não tem mais sentido, o mercado mudou, as pessoas não estão querendo mais aquilo que você está oferecendo. Ah, mas o meu avô, sei lá, vou dar um exemplo, meu avô tinha essa loja de ferragem, meu pai herdou essa loja de ferragem, eu herdei essa loja de ferragem, agora parece que as pessoas não estão querendo comprar. Cara, mudou, né? Hoje a gente está no século XXI, as pessoas querem outras coisas, a gente tem smartphone, né? Daqui a pouco a gente está indo para Marte. Tem muitos negócios que não fazem mais sentido. Por mais que você fale, poxa vida, mas eu vou deixar o legado e tal, cara, às vezes está na hora de você abandonar o barco. Relacionamentos, a mesma coisa. Eu não gosto muito de entrar nesse detalhe, né? Porque tem gente que fala, pô, então o Thiago, eu escutei o Thiago falar, vou abandonar meu casamento. Não estou dizendo para você fazer isso. É óbvio que aquilo que é extremamente importante para você vale a pena ser lutado, vale a pena a gente batalhar, mas, e aqui todo mundo é adulto para entender, se você está tentando, se você tentou de um jeito, tentou de outro jeito, tentou de várias coisas, e você tem um relacionamento tóxico, você tem um relacionamento abusivo com teu esposo ou com sua esposa, a falta de respeito, né? As pessoas não têm mais respeito umas com as outras, já tentou várias coisas, foi em psicólogo, foi em psiquiatra, tentou fazer terapia, fazer um monte de coisa, e faz 10 anos que você está fazendo isso, talvez esteja na hora de você entender, né, que você precisa ter essa conversa, dizer que você precisa realmente tomar alguma atitude, tá? Mas, no meu caso, né, isso era relacionado com dinheiro, por isso que eu coloquei aqui que o dinheiro não gosta de silêncio. O dinheiro não gosta que você fique quieto, o dinheiro não gosta que você não busque conversar com outras pessoas que saibam mais do que você, para você poder pegar conselhos com essas pessoas, né? Quando eu comecei a fazer isso, o que aconteceu? As coisas começaram a melhorar. Muitas das pessoas, eu fui atrás de várias pessoas que poderiam me ajudar, as pessoas falaram, olha, tá errado nisso, não faça isso, cara, não desencana, né? E eu comecei a mudar, eu já estava completamente desanimado, né, da vida, porque eu estava tentando há muito tempo, né, 3, 4 anos tentando fazer as coisas, não funcionava. Eu falei, eu vou dar um crédito para as pessoas para ver o que acontece. E aí as coisas começaram a melhorar. Comecei a ler outros tipos de livro, né, que não livros que ficavam, né, falando que se eu desistisse eu era um fracassado, porque eu tinha isso na minha cabeça. Se eu desistir eu sou um fracassado. Isso é um absurdo. Tem hora que a gente precisa desistir. Tem hora que a gente precisa jogar a toalha. A gente tem que ter sabedoria para a gente entender qual que é o seu momento. Mas, não esqueça, o dinheiro ele não gosta de silêncio. Você precisa falar, você precisa ir atrás de informação. Você não pode achar que, se você ficar tentando fazer as mesmas coisas que você está fazendo, você vai conseguir algum tipo de resultado diferente. Já vou dizer para você, não vai. Converse com pessoas, vá atrás de livros, vá atrás de vídeos aqui no próprio YouTube, vá atrás de podcasts, enfim, faça alguma coisa diferente. Aprenda com as outras pessoas, converse com as outras pessoas. Isso vai fazer uma enorme diferença para você, com toda certeza, como fez para mim, beleza? Essa é a segunda coisa que eu queria falar com você. Outra coisa, fale sobre suas ambições sem você ter vergonha. Tem gente que tem vergonha de falar aquilo que quer conquistar, tem gente que tem vergonha, receio, muitas vezes por questões religiosas ou por, sei lá, várias travas que a gente tem na nossa mente. As pessoas têm medo de enriquecer, têm medo de se tornarem melhor do que as outras. Eu conheço pessoas que não quiseram, durante muito tempo de suas vidas, ganharem mais dinheiro porque o pai era humilde. Né? E a pessoa ficava com aquilo na cabeça, poxa, mas se eu ganhar mais dinheiro que meu pai vai ficar meio, sabe, e uma coisa muito estranha, uma coisa muito bizarra.
Na maior parte das vezes, isso é inconsciente, as pessoas nem pensam nisso, né? Mas está ali, está arraigado, né? E trouxe aqui, comecei a falar sobre esse assunto, questões religiosas, dizendo que o dinheiro é sujo, né? Que o rico é uma pessoa má. E as pessoas acabam não comentando isso, não comentando com outras pessoas, né? De dizer que você quer prosperar, de dizer que você quer ter uma vida mais abundante, de dizer que você quer enriquecer de verdade, você quer ganhar dinheiro. Né? E as pessoas ficam com receio, ficam com pé, não, falar sobre dinheiro é uma coisa esquisita, o que os outros vão pensar? Eu adoro falar de dinheiro, por isso que eu gosto de ir em congresso, eu gosto de estar junto com outras pessoas, gosto de aprender com outros empreendedores, porque a gente está sempre falando de dinheiro. Ah, o que você fez? Sabe, são pessoas que têm resultados extraordinariamente maiores do que os meus. Você acha que eu não vou aprender com essas pessoas? Sentar, tomar um café? Pô, o que você está fazendo? E eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que acha, né, que as pessoas que têm muito dinheiro são pessoas mesquinhas. São as pessoas mais generosas que eu conheço. Eu prometo isso para vocês. Prometo. São pessoas que são generosas em compartilhar, em dizer, olha, eu fiz assim, não deu certo, tentei dessa outra maneira, melhorou um pouco, a hora que eu comecei a fazer, as coisas começaram a melhorar. Quem é próspero de verdade entende que o mundo é um mundo abundante. Não é porque eu estou ganhando que você está perdendo. Né? O jogo não é um jogo de soma zero. Não é assim. Para quem entende isso de verdade, para quem tem uma mentalidade expansiva, sabe que todo mundo pode ganhar. E tem gente que fica com essa ideia, talvez uma ideia de ideologia política, dizendo, né, que quem é rico é uma pessoa mesquinha, que pisa nos pobres, e se o rico está rico é porque ele está pisando em cima dos pobres. Isso é uma grande mentira e uma grande falácia, inclusive provada economicamente. Que nações que são extremamente ricas, existem pessoas muito ricas, mas essas pessoas puxam a sociedade inteira para a riqueza. É uma falácia dizer que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Não, isso não existe. O que existe quando isso acontece é, às vezes, alguma interferência governamental, né, de capitalismo de compadrio, alguma coisa assim, que eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas de beneficiar certas classes, né, de pessoas e tal. Mas quando a gente tem essa mentalidade de, pô, todo mundo pode ganhar, todo mundo pode crescer, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então não tenha medo de falar que você quer crescer, que você quer ser próspero, não tenha medo de comprar livros sobre educação financeira, não tenha vergonha de conversar com outras pessoas que você sabe aquele teu tio, né? E eu tenho, é bizarro, né? Eu vejo muito isso, principalmente aqui no interior. Você vê sempre, toda a família tem um tio que às vezes não tem nem informação acadêmica, né? A pessoa parou lá no terceiro ano, lá, o cara mal sabe ler e escrever, e o cara às vezes tem 5, 6 imóveis de aluguel, o cara tem terreno, o cara tem um monte de coisa, e tem muitos sobrinhos, vamos dizer assim, com diplomas, ostentando, doutorados, que não conseguem ganhar, sei lá, 4, 5 mil reais por mês. É muito bizarro. Por que não conversar com esse teu tio, né? Saber qual é a mentalidade dele, né? Uma dica de leitura aqui que eu deixo para vocês é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Ele retrata muito bem isso. Conversa com pessoas. Vai por mim. Começa a conversar com pessoas que têm realmente dinheiro, obviamente, que você tenha afinidade. Não vai chegar lá, né, no cara e começar a falar alguma coisa. Mas converse sobre dinheiro abertamente. Né? As pessoas elas estão dispostas. Quem tem dinheiro de verdade, que tem essa mentalidade expansiva, estão dispostas a compartilhar segredos, vamos dizer assim, da forma de pensar, da forma de agir, do que não fazer, né? Você acha que isso vai fazer diferença para você? Com certeza. Então tá na hora. Se você teve aquela conversinha e você entendeu que você precisa mudar essa parte financeira da sua vida, é óbvio que eu estou dizendo isso porque são coisas que aconteceram comigo, mas você pode adaptar para qualquer área da sua vida, né? Converse sobre dinheiro. Né? Você vai ter uma mentalidade ainda melhor, você vai aprender muito mais coisas e vai poder tomar decisões muito melhores a respeito do dinheiro. Beleza? Outra coisa que você tem que entender é resolver relações que estão pesando para você. Falei que a gente ia chegar nisso, eu sei que tem muita gente que vai meio que torcer o nariz a esse respeito. Existem relacionamentos, existem amizades, existem, enfim, pessoas que a gente convive, vamos deixar claro aqui, que a gente precisa largar. Não tem como, não tem como. São pessoas que puxam a gente para baixo. Pode ser um sócio, pode ser sei lá, um vizinho que você está sempre conversando, uma pessoa está sempre reclamando, pode ser pessoas da sua família, pode ser amigos próximos, pode ser amigos seus de infância. E o que eu falo para você é, seja radical a esse respeito. Se você tem um amigo de infância que, sei lá, faz 40 anos que te acompanha, mas está sempre no mesmo lugar, está
está sempre reclamando, você dá conselhos para ele não aceita os conselhos que você dá. Além de tudo, ele te puxa para baixo, você percebe que tem uma energia ruim, tá na hora de você deixar esse amigo de lado. Nossa, Thiago, você é meio muito cruel. Não é cruel, a vida é assim. A vida vai ensinar as pessoas aquilo que elas têm que aprender. Se você, principalmente se você tem família, pense na sua família, pense na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, nos seus pais, nas pessoas que você tem amor de verdade, que você quer ajudar. Talvez você tenha amor pelo seu amigo, pela sua amiga, mas você tem que se preocupar, existem prioridades que você precisa dar. Uma coisa que eu sempre pensei, eu acredito que isso realmente é verdade. Pessoas que são pra frente, sabe aquelas pessoas legais, né, que a gente gosta de estar em convívio, com certeza essas pessoas contaminam o ambiente, né, elas exalam um perfume bacana. Mas pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas sarcásticas, pessoas que às vezes, inclusive por conta de muitas coisas ruins que aconteceram na vida delas, são pessoas amargas. Essas pessoas também contaminam o ambiente. E eu ouso dizer que a energia negativa, nesse caso, é maior do que a positiva. Eu acho que, da mesma maneira que as pessoas positivas elas perfumam o ambiente e as pessoas negativas elas deixam aquele odor ruim no ambiente, obviamente figurativamente falando, eu acho que essas pessoas negativas elas têm um poder muito maior de te puxar para baixo do que as pessoas positivas de te puxar para cima. Então toma cuidado com as pessoas que frequentam a sua casa, toma cuidado com as pessoas que você se relaciona. Se você sabe que a pessoa é um problema, nem comece. Ah, Thiago, mas aí você vai se tornar uma pessoa feia. Dane-se. Não tô nem aí, e você não deveria estar preocupado com isso. Se é para você ser frio, não tem problema nenhum. Faça as coisas que você sabe que você precisa fazer para progredir na sua vida. Faça tudo com amor. Estou dizendo de verdade. Amor de verdade, amor pela humanidade, amor por você, amor pela sua família. Não seja rude, obviamente, com as pessoas, não estou falando nada disso. De novo, a gente é adulto aqui, eu acho que você sabe o que eu estou dizendo. Mas existem relacionamentos que a gente tem que deixar. Existem muitas pessoas na nossa vida, por mais tempo que a gente carregou essas pessoas ao longo dos anos, né? Tem hora que a gente tem que deixar para trás, porque senão elas vão puxar a gente para baixo, a gente vai chegar no final da vida e vai entender que a gente deveria ter feito isso há muito tempo. Então toma cuidado, resolva as relações que estão pesando para você. E a última coisa que eu queria compartilhar com você, é a gente transformar os problemas e erros em direção. Não tenha medo de ter essa conversa com você. Eu não sei onde você vai ter essa conversa. Pode ser no seu quarto, pode ser na sala, pode ser em qualquer lugar. Mas tenha aí uns 10 minutinhos, né? Ouse fazer isso, tá? Assim que você terminar de assistir esse conteúdo aqui. Ouse fazer isso, pegar um momento de silêncio. Não é a hora que você for dormir também, que você pode cair no sono, né? Momento de silêncio, momento onde não tem ninguém. Onde você vai parar e vai começar a analisar as áreas da sua vida que precisam ser mudadas. O que vai acontecer? Já vou dizer. Você vai encontrar um monte de besteira que você fez, um monte de atitude horrível que você tomou, problemas que você está adiando. Tudo isso vai começar a aparecer na sua mente. Garanto para você. Senão eu vou ficar meio mal, porque acontecia realmente isso comigo. Né? Será que é só eu que acontece isso? Provavelmente não. O que você vai fazer? Você vai ficar tristinho ou tristinha por conta dessas coisas? Poxa, eu preciso realmente cuidar da minha saúde, estou pisando na bola, fiz aquela burrada lá financeira, como é que eu vou resolver isso? O que você vai fazer? Você não vai ficar depressivo por conta disso. Esses problemas, né, esses erros de percurso que aconteceram com você vai transformar isso em direção. Como assim? Poxa, fiz esse monte de besteira, tá? Tava indo por aqui, beleza? Né? Deu tudo errado indo por aqui, eu vou começar a ir por aqui. Simples assim. Mude a direção das coisas que você precisa. Se você está precisando perder peso, para de comer um monte de porcaria. Para de viver uma vida sem você se exercitar. É simples, sabe? Pequenas coisas. Eu sempre venho falar que eu não gosto de nada muito radical. Porque essas pessoas que são adeptas, né, de fazer as coisas, vou fazer, não sei o que, vou radicalizar e tal. Normalmente o que eu vejo são pessoas que às vezes têm esse ímpeto por uma semana, 2 no máximo. Depois elas caem de novo no mesmo problema. Faça pequenas mudanças, até seu organismo se acostumar, até sua mente se acostumar, até o teu estilo de vida se acostumar em qualquer coisa. Na sua saúde, nas suas finanças. Talvez você vai começar a perceber que
você está indo toda semana, 2, 3 vezes na semana, comendo num restaurante, alguma coisa, você está gastando muito dinheiro e você não está tendo entrada, você precisa parar com isso. Ou uma coisa, sabe, que você tem um costume de comprar coisas desenfreadamente, você precisa parar com isso. Mais importante ainda do que isso, você não tem outras fontes de renda. Você não aprendeu como fazer isso. A gente tem falado tanto a esse respeito aqui, de como é que você cria negócios utilizando a internet para você atingir muitas e muitas pessoas. Se você tiver interesse, dá uma olhada no link na descrição do vídeo, inclusive, você aprender como é que você faz isso. Não tem desculpa hoje para você não ter, sabe, várias fontes de renda para você. E você continua, às vezes, naquele empreguinho de bosta, porque você tem medinho, de fazer alguma coisa diferente, e de você tentar e não conseguir, de você errar e o que as outras pessoas vão dizer. Sabe? Tá na hora de você ter essa conversa. Relacionamentos é a mesma coisa. Eu vou ter muito cuidado no que eu vou dizer aqui, mas tá na hora de você ter essa conversa com você também. Quais são as pessoas que você precisa deixar de lado? Quais são? Você sabe quais são, Talvez, se esse é o seu caso, Separe uns 10 minutinhos da sua vida, talvez você nunca tenha feito isso, mas você vai entender que vão ser os 10 minutinhos muito provavelmente um dos mais importantes momentos da sua vida. Porque existem momentos que são cruciais na nossa vida, momentos de decisão. Todas as decisões que a gente toma na nossa vida, a gente é como se fosse uma bifurcação, A gente poderia ir para cá ou para cá. Isso aí vai, durante os anos, vai fazer com que a gente esteja em lugares completamente diferentes, da onde a gente poderia estar. A pessoa que você decide se casar, obviamente, se você tinha opções, se você decidiu se casar com uma ao invés de se casar com a outra, é óbvio que a sua vida se transforma completamente. Se você tem opções de negócio, se você decidiu permanecer em um empreguinho horrível só para você sobreviver, ao invés de você empreender um negócio que é seu, que vai te trazer muitas e muitas vantagens, ao longo dos anos isso vai se provar ser muito diferente para você. Se você continuar enfiando o pé na jaca, se alimentando de uma maneira estúpida, sem fazer exercício, ficando completamente ocioso, ou se você decidir se matricular numa academia, ou começar a fazer, uma caminhada, ou fazer qualquer coisa, se alimentar de maneira melhor, com certeza você vai estar num lugar completamente diferente. Então, nesses momentos é que a nossa vida é decidida. Separe esses 10 minutinhos para você. E eu estou falando de verdade. Eu não gostaria que você terminasse esse vídeo e dizendo, nossa, que legal esse vídeo do Thiago, nossa, que bacana, que legal, vou deixar até um joinha e tal, e fechasse esse vídeo e continuasse fazendo as mesmas coisas que você faz. Esse vídeo não é um vídeo motivacional, se você reparou. Eu acho que eu não motivei ninguém, inclusive. Eu quero que você pense, eu quero que você sinta a dor de você permanecer no mesmo lugar que você está. Tenha essa conversa com você, separei 10, 15, pelo menos 5 minutos. Não tenho tempo, você não tem 5 minutos no seu dia para você poder fazer isso. Se você quiser, anota, pega no celular. Mas é bom anotar porque você transmuta da ideia para o físico. Eu preciso mudar isso, não vou aceitar mais essa situação, aquele patrão chato, ou aquela pessoa insuportável na minha vida que está me atrasando. Anota. Dependendo da pessoa, cuidado para não deixar ver que você está anotando. Senão você pode ter outros tipos de problema. Mas faça isso, depois você conta para mim se não foi uma das melhores coisas que aconteceram com você. De novo, eu vou pedir, se você puder, deixa uns comentários aqui, dizendo se aconteceu alguma coisa parecida com você, se você tem alguma outra coisa que você pode colaborar. Tem muita gente que vai poder ver e vai poder se beneficiar também das coisas que você vai falar. Beleza? Espero que você tenha gostado, que você coloque isso tudo em prática. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.